Ei, turma, hoje é início dessa caminhada massa, o raciocínio lógico, é o raciocínio lógico que aparece para você em diversas, quase todas as provas de concurso público, né? Eu sou Rudney, sou professor de matemática e de raciocínio lógico e estou aqui hoje no Masterclass para caminhar com você. Masterclass anda com você nessa busca pela vaga pelo concurso público, tá bom? Na aula de hoje, nesse bloco aqui, nós vamos começar a falar de alguns conceitos disso, alguns conceitos dessa nossa disciplina, que você não vai tratar ela como matemática, em que em alguns momentos você vai encontrar características, por exemplo, da língua portuguesa também nela, mas aí eu vou precisar te lembrar sempre, olha, aqui é lógica, é raciocínio lógico, é um conteúdo muito mais filosófico. Então preste muito bem atenção para que você não se perca no meio do caminho e aí comece a achar que a disciplina é difícil. Fique bem ligado, preste atenção. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre o que é essa disciplina, né? Conceitos para você aqui, olha. Em lógica de proposições, lógica proposicional, o conceito proposição denomina-se, olha aí, toda a sentença, olha aqui, toda a sentença expressa em palavras ou símbolos que exprima um juízo, ao qual se possa atribuir, dentro de certo contexto, somente um dos valores possíveis, verdadeiro ou falso. Isso aqui é base, tá? Isso aqui é base do conteúdo. Em lógica de proposições, ou a proposição ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe outra possibilidade. Ou é verdadeiro ou é falso. E aqui você vai se atentar sempre a isso aqui, galera. Não necessariamente você tem que saber se aquilo é verdade ou é mentira, se aquilo é real ou se aquilo ali é fake. Não é o foco da nossa disciplina. O foco da disciplina é aquela frase pode receber um valor lógico. E quais são esses valores lógicos possíveis? Verdadeiro ou falso. Mas você não precisa saber necessariamente se aquela frase é verdadeira ou é falsa. Não é esse aqui o foco da coisa. Olha só um exemplo aqui. Exemplos, né, de proposições com sentenças declarativas. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Galera, você não precisa saber se Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Basta você compreender o seguinte: essa frase aí, essa proposta, essa proposição, ela pode ser considerada uma proposição? Como assim? Eu posso julgar se é verdadeiro ou se é falso, se Júpiter é o maior planeta do sistema solar? Posso. Eu posso pesquisar. Se for, será verdadeiro. Se não for, será falso. Isso aqui é a base do conteúdo. Na sequência, valor lógico de uma proposição. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não é possível que seja as duas ao mesmo tempo. Então veja, denomina-se valor lógico de uma proposição verdade se a proposição for verdadeira, falsidade se a proposição é falsa. Apenas isso. Os valores lógicos verdade e falso, né, ou falsidade de uma proposição, são designados pelas letras V e F. Tudo bem? Observe essa característica aqui agora. Diferença de sentenças abertas e sentenças fechadas. Isso aqui é crucial até para você matar algumas questões sem precisar lembrar de tantos detalhes. Olha, primeiro, quando uma sentença é fechada, eu consigo atribuir valor verdadeiro ou falso a ela. Quando a sentença é aberta, eu não consigo afirmar, portanto, não será considerada proposição. Observe aqui: sentenças fechadas e abertas. Sentenças fechadas, quando é possível identificar o valor lógico da proposição. Olha o exemplo: 2 mais 2 é igual a 5. Veja, é fechado. Eu tenho como saber se essa proposição é verdadeira ou se é falsa. Você sabe que é falso. 2 mais 2 dá 4, não dá 5. Mas isso aqui não vem ao caso. Bastaria saber se é possível ou não taxar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Olha a outra frase: Manaus é a capital do Amazonas. Sim, é possível atribuir. Se não fosse, você diria que seria uma proposição falsa. Nesse caso, eu sei que Manaus é a capital do Amazonas. Se essa frase fosse assim, olha, Aracaju é a capital do Amazonas, isso teria um valor lógico falso, mas ainda assim seria considerado uma proposição. Tudo beleza?
Olha agora a sentença aberta. Quando não é possível afirmar o valor lógico de uma proposição. Sentença aberta, não é possível fazer isso. Por quê? Porque está em aberto. Depende. E em lógica, galera, ou é ou não é. Ou é verdade ou é falso. O meio termo não se aplica na disciplina. Observe, quando não é possível afirmar um valor lógico da proposição. Olha o exemplo. X mais y igual a 10. Galera, x mais y é igual a 10. Isso vai depender dos valores de x e de y. Vai depender quais os valores que x e y assumem. Se x fosse igual a 2 e y for igual a 1, 2 mais 1 dá 3 e não 10, ou seja, a proposição seria falsa. Porém, se x fosse 6 e y 4, aí sim, essa soma estaria verdadeira. Se tanto x como y fossem 5, essa conta também daria verdadeira. E algumas outras possibilidades, né? Mas observe que aqui eu não tenho como atribuir se o valor é verdadeiro ou se é falso, porque depende dos valores que são admitidos por essas incógnitas, por x e y. É bem diferente daquela soma lá em cima, daquela expressãozinha que está dizendo 2 mais 2 é igual a 5. É bem diferente porque lá em cima não tem ninguém para receber um valor novo. Eu não tenho como, não preciso atribuir um novo valor para ninguém. A expressão já está feita, 2 mais 2 é igual a 5. Não depende de nada. Eu sei que, inclusive, é falso aquilo ali. Né? Pelo amor de Deus, né? 2 mais 2 dá 4. Diferente da sentença aberta embaixo. Então, quando você chegar numa prova, por exemplo, e você vai dar uma avaliada e a banca fica assim, quem é proposição, quem não é proposição. É simples. Se aquela frase ali é fechada, é proposição. Se aquela frase não é fechada, ela não é proposição. Você pode analisar por esse aspecto, ou ainda você pode levar esses aspectos que estão aqui na sequência. Olha, casos em que não são proposições. A gente criou, tem esse mnemônico aqui, o e pas, para que você possa levar, né, com as iniciais de cada uma delas, mas aqui você pode simplesmente analisar. Que frases exclamativas, olha aqui, frases exclamativas. Olha o exemplo aqui. Caramba, que carro veloz, isso aqui não é proposição, hein? Não pode ser proposição. Aí você vai me perguntar assim, professor, por que não pode ser proposição? Imagine só, galera, estou conversando aqui com você e falo, caramba, verdadeiro ou falso? Não está em aberto isso, tipo, não está em aberto, não está faltando, caramba o quê? Né assim? Ou seja, é uma frase aberta, por isso não é considerada uma proposição. Que carro veloz, beleza. Que carro veloz, aí você vai dizer assim, professor, tem como atribuir se é verdadeiro ou é falso. Mas veja, é uma exclamação. Apenas isso. É uma frase exclamativa. Essa frase é aberta. Então você não pode considerar ela uma proposição. Joga fora, joga no saco, joga no lixo, joga no mato, segue em frente, porque aí é muito fácil de marcar. Presta atenção, frases interrogativas. Olha a pergunta: qual o seu nome? Verdadeiro ou falso? E aí? Tem como atribuir o verdadeiro ou falso numa pergunta, né? Agora fique ligado que as frases interrogativas também podem aparecer de maneira indireta, viu? Por exemplo, um exemplo de frase interrogativa para você. Eu gostaria de saber o seu nome. Essa frase tem interrogação? Tem. Eu gostaria de saber o seu nome. Não tem interrogação aí. Por esse motivo, embora seja uma frase interrogativa, não usa sinal de interrogação, não tem, né? A interrogação, sinalzinho. Porém, ainda assim é uma pergunta. Por isso, não é considerada proposição, porque é uma sentença interrogativa. E sentença interrogativa, como você está vendo aqui, sentença interrogativa não é considerada proposição. Outra, sentença imperativa, que você tem que ter cuidado também, né? Imperativo, do modo imperativo. Ordem, presta atenção ao sinal. Soldado, cumpra a ordem. Não é proposição. Observe também que os pedidos também estão no modo imperativo. E como os pedidos também estão no modo imperativo, você não pode dizer que um pedido é uma proposição. Então você vai deixar de fora. Presta atenção, estou falando de proposição, hein? Preposição é lá na língua portuguesa. Então já nem confunda já logo daí. Preposição é lá, aqui é proposição. Beleza. Sentenças paradoxais. Sentenças paradoxais.
Como o pessoal fala sentenças paradoxais, também chamadas de contraditórias, por exemplo, esta frase é uma mentira. Olha, isso aqui é o chamado paradoxo do mentiroso. Esta frase é uma mentira. Aí eu vou te perguntar o seguinte, professor, que frase maluca. Tá, mas aí eu chego para você e digo assim, eu estou mentindo. Mas se eu de fato estiver mentindo, eu estou te contando uma verdade agora, né? Eu estou te falando a verdade ao dizer que estou mentindo. Então, como é que você está falando a verdade e mentindo ao mesmo tempo? Se você está falando a verdade e mentindo ao mesmo tempo, você está cometendo uma contradição. Você está fazendo um paradoxo. E frases paradoxais não podem ser consideradas proposições. Tranquilo? Sentenças abertas, presta atenção, que a gente já falou, né? Lá, x mais 2 igual a 5, pelo amor de Deus. E por último, e não menos importante, inclusive muito importante, sentença sem verbo. Quando você olha uma frase e vê que a frase não tem verbo, fatalmente ela não é uma proposição. Beleza? Observações, vamos lá. Observações. Somente as sentenças declarativas são proposições, pois atribuem valor lógico, verdadeiro ou falso. Exatamente. Sentenças que não possuem verbo não são consideradas declarativas, logo não são proposições. Olha um exemplo de uma frase sem verbo. A sopa de feijão. Perceba que o fato dessa frase ser verbo, não ter verbo, ela fica aberta também. A sopa de feijão. Tá, a sopa de feijão. Ficou solto. A sopa de feijão é isso. Pronto, aí beleza, seria uma proposição. A sopa de feijão é ruim. Tudo bem, seria uma proposição. Mas somente a frase a sopa de feijão não é proposição. Veja que a ausência de verbo faz tudo isso com essa frase. Portanto, ela não é uma sentença declarativa. E se não é uma sentença declarativa, ela também não é uma proposição. Porque sentenças declarativas são proposições. E somente as sentenças declarativas são aquelas que declaram alguma coisa, né? Dizem algo. Elas são proposições. Beleza? Princípios da lógica. Olha, os princípios da lógica são três. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio terceiro excluído. Perceba aí, princípio da identidade. Identidade é aquilo que identifica você. Uma proposição verdadeira é verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. E nunca muda. Porque o que é identidade não muda. O que é identidade não muda. Tudo bem? Se é uma identidade, por exemplo, imagine só, seu nome é João. Aí agora você decidiu que o seu nome será Maria. Beleza. Você era João e agora você é Maria. Beleza. Você fez a modificação do seu nome, sem problema nenhum. Fez a modificação do seu nome, era João e agora é Maria. Porém, o indivíduo continua sendo o mesmo. O que modificou foi o nome. O indivíduo é a mesma coisa. Não vai mudar por causa disso. A sua identidade continua sendo a mesma de sempre. A sua identidade de nascença. Talvez. Não estou entrando num conceito ideológico da coisa, não, viu, galera? Não é um conceito ideológico da coisa, não. Mas num sentido. Como é que eu posso dizer? No sentido único do ser. Você é um ser e sempre será um ser. Sempre será aquele ser. O que as suas preferências ou as suas determinações, as suas designações futuras, todas elas estão alinhadas àquilo que você sempre foi, àquilo que está dentro de você, ao que identifica você. Tudo bem? Princípio da não contradição. Olha com não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ok. Até porque se algo é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, ela entra em contradição. E frases que fazem contradição não podem ser consideradas proposições. Terceiro excluído. O que vem a ser terceiro excluído? Ou uma proposição é verdadeira, ou ela é falsa. Não existe um terceiro caso lógico. Não existe um terceiro valor lógico. Então, ou é verdade ou é falso. Não existe depende, não existe outro valor lógico além desses dois. Beleza?
bebam água. Tudo certo? Vamos lá. Proposição simples e proposição composta. Aqui para a gente já dar chegar já, para tentar encerrar já logo o nosso bloco. Entender o que é uma proposição simples e o que é uma proposição composta. Galera, aí eu vou convidar você para a gente bater um papo seguinte. Quando algo é simples, em regra, ele está sozinho. Ele é único. Quando ele está junto de mais outras coisas, ele é composto. Aqui na lógica é a mesma coisa. Aqui na lógica é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma frase sozinha. Por exemplo, o professor é maluco. O professor é maluco. Sujeito da oração, o verbo é o ser, né? O verbo ser na forma de é, como aparece aí. É um complemento que vem aí, o maluco, que é uma característica do professor. Né? Seria um adjetivo do professor, mas está fazendo aí, está completando, né? Está completando aí a frase logo depois do verbo, sem precisar, obviamente, de uma proposição. Então seria um objeto direto. O professor é maluco. Tudo bem. O sujeito é o professor. Observe que essa frase está falando apenas uma coisa. O professor é maluco. Tem um sujeito, um verbo, um complemento. Um sujeito, um verbo, um complemento. Tranquilo. Mas observe só se eu tivesse essa frase assim. O professor é maluco ou a diretora mudou de ideia. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó. O professor é maluco ou a diretora mudou de ideia. Beleza. Mas observe essa frase agora aqui, a diferença delas, ó. Ó. O verbo ser, verbo mudar. O professor é maluco, que é o ou, hein? Ou a diretora mudou de ideia. Por si só, sozinha, essa frase aqui, olha, a diretora mudou de ideia, ela faz sentido, ela vive sozinha. O professor é maluco, jogando fora todo o restante da frase, ela também faz sentido. Aqui é uma proposição simples, ó. O professor é maluco. Aqui também é uma proposição simples, ó. A diretora mudou de ideia. Mas se eu quiser ligar essas duas frases e dar um sentido completo, eu tenho que usar um conectivo. E nesse caso aqui eu usei o conectivo ou. Isso significa dizer, agora, para esse momento, que uma proposição simples, como está aqui, olha, quando não tem qualquer outra proposição como sua componente. No caso, seria o professor é maluco sozinho. Sozinha. Ou o diretor mudou de ideia. Sozinha a frase. Já uma proposição composta é o contrário. Proposição composta é quando existe pelo menos outra frase, como está aqui nesse exemplo. Olha. Já existe outra frase. O professor é maluco ou a diretora mudou de ideia. Olha um exemplo aqui. João é médico. E Pedro é dentista. João é médico. Beleza. Pedro é dentista. Beleza. Se eu juntar as duas frases usando o conectivo e, eu acabei de fazer uma proposição composta. Veja que foram duas simples que se juntaram e fizeram uma composta. Agora olha a outra frase. Ana vai ao cinema ou Beth vai ao teatro. Ana vai ao cinema, Beth vai ao teatro. Verbo ir, vai.
aparecendo em dois momentos, porém com sujeitos diferentes. Fique ligado a isso. Ana vai ao cinema sozinho, sozinha. Essa frase aí já faz sentido para mim. Sozinha, essa frase aí já faz sentido para mim. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas, Betty vai ao teatro sozinha, também a frase faz sentido. Mas se eu juntar as duas frases, eu dou um sentido completo. Ana vai ao cinema ou Betty vai ao teatro. Se eu dei o sentido completo a ela, significa que aqui eu tenho uma proposição composta. São duas, olha. Mas, olha, poderia ter outra aqui. E Beto vai à praia. Pronto. E ainda assim seria uma proposição composta, entendeu? Não mudaria a ideia, não. Vamos ver esses exemplos aqui, esses exercícios agora que nós vamos fazer. Julgue os itens seguintes relativos à lógica proposicional, hein? A gente vai dizer se é certo ou se é errado. A sentença. Um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. A sentença. Um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. Aí você vai analisar agora, como é que eu faço, professor, para saber se é uma proposição simples? Na prática, você sai observando os verbos. É mais prático resolver assim. Agora você tem que observar os verbos principais, porque se aparecer uma questão em que o verbo seja uma locução verbal, né, apareça numa locução verbal, em que eu tenha a presença do verbo principal e verbo auxiliar, você só vai contar o verbo principal. Então você tem que observar quantos verbos principais aparecem na frase, na proposição composta, né? Olha só, um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Procure o verbo. Procure o verbo. Um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Se você tiver numa frase que você esteja em dúvida, professor, eu não sei qual é o verbo dessa frase. Você vai observar o seguinte, você vai ficar olhando. Qual é a ação que é cometida nessa frase? Negligenciar. Negligenciar é o verbo. Entende? Negligenciar é o verbo. Tem mais algum verbo aqui? Não. Olha lá. Um ensino dedicado à formação de técnicos negligencia a formação de cientistas. Nenhum outro verbo. Nenhum outro verbo. Existe algum impedimento aqui para que eu possa dizer que não é proposição? Como assim? É interrogativa, exclamativa, imperativa, aberta, contraditória? É? Não. Então o item está certo. O item está certo. É uma proposição simples, presença de apenas um verbo, inclusive o verbo principal. Nesse caso aí, o negligencia. Certo? Negligenciar. Olha 2. Os candidatos aprovados. Olha a sentença. A sentença. Os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas. É uma proposição lógica composta. É uma proposição lógica composta. Como é que você faz? Começa a contar o número de verbos principais. Vamos ver. Quem é que estará subordinado ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais? Quem é que estará? Os candidatos aprovados e nomeados. Eu só tenho a presença de um verbo, que é o verbo estar. Estar, forma do estarão. Ele está dizendo que é uma proposição lógica composta. Como se eu só tenho um verbo? Como se eu só tenho um verbo? Tenho apenas um. Então o item está errado. O item está errado.
Aí teve gente que ficou assim, professor, mas os candidatos aprovados e nomeados, veja, são candidatos aprovados e nomeados. Precisa ser as duas coisas, aprovado, nomeado. Não serão os aprovados e separadamente os nomeados, não. Quem foi aprovado, nomeado, certo? Aprovado e nomeado. Até porque para ser nomeado, você precisa ser aprovado. Então, errado, item 2. Erradíssimo. 3. O que diz a 3? A proposição. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples. É uma proposição simples. O que é que você faz? Começa a observar os verbos. Vamos lá. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Aí você vai sair catando os verbos dessa frase. E aí vai observando se esses verbos são verbos principais. Tem que dar uma analisada. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. É uma proposição simples? Interrogação. E aí você vai observando. Ora, observe. No Brasil não tem verbo. Ocorrem. E aí? Os acidentes ocorrem. Os acidentes ocorrem com quem? Ocorrem com os indivíduos que consumiram bebidas alcoólicas. Que consumiram bebidas alcoólicas. Aí eu vou perguntar a você. Essa frase aqui, possui algum conectivo lógico? Existe alguma conexão lógica? E, ou, se então, alguma subordinação de frase, algo que esteja juntando. Como não ocorre, eu já vou marcar logo letra C. E eu simplesmente vi, olha, o verbo ocorrer. Aí segui assim, professor, mas consumir. E consumir não é um verbo, nesse caso? Sim, mas observe toda essa frase. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. O que é que ocorre com os indivíduos que consomem bebida alcoólica? Acidente. 20% dos acidentes. A frase simplesmente ela está de uma maneira indireta, de uma forma escrita, né, de uma forma inversa. Se você colocar essa frase de forma direta, os indivíduos que consumiram bebida alcoólica causaram 20% dos acidentes de trânsito no Brasil. Pronto. Resolvida a situação. Você teria apenas um verbo aparecendo ali, um verbo operando. Portanto, certo também. Certa essa questão. Vamos ver esse outro item aqui, essa segunda. A respeito da proposição lógica, julgue o item a seguir. A sentença. Soldado, cumpra suas obrigações. É uma proposição simples. Você está vendo que aqui é um verbo. Beleza. Porém, esse verbo está no modo imperativo. Imperativo. Está dando ordem. E se a frase está dando ordem, se ela está no modo imperativo, a gente já falou isso aqui hoje, ó. Modo imperativo. Modo imperativo não é considerada proposição. Portanto, esse outro item aqui está errado. A segunda questão está no item errado. Beleza? Então, só recapitula para você o que é proposição. Proposição é uma oração declarativa, obedece a 3 princípios: o princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído. Existem as proposições simples e as proposições compostas. As proposições simples são aquelas em que eu tenho a presença de apenas um verbo principal e a ausência de conectivos lógicos. E as proposições compostas são aquelas em que eu tenho mais de um verbo principal e eu tenho também a presença de conectivos lógicos. Tudo bem? Fique ligado então nos casos em que as frases não são consideradas proposições.
Quais são elas? Não necessariamente nessa ordem. Sentenças sem verbo, sentenças interrogativas, sentenças imperativas, sentenças exclamativas, sentenças paradoxais e sentenças abertas. Beleza? Com isso, você faz toda a base necessária do raciocínio lógico para a sua prova. Eu aguardo você no próximo bloco, tratando e aprofundando um pouquinho mais desse nosso conteúdo. Um abraço a todos e até já já.